Entramos. Bem, boa noite a todos. Hoje é dia 11 de maio, são 19h30 e eu trago as atualizações do dia de hoje, dos últimos dias, atualizações importantes para as pessoas ficarem informadas de forma fidedigna sobre o que efetivamente está acontecendo. Então, com relação aos casos de coronavírus positivo em Barra Mansa, nós temos 101 positivos, 67 curados. Nós temos 2 óbitos confirmados, lamentavelmente 2 pessoas faleceram, e temos outras 4 que faleceram, que tinham suspeitas, e os casos ainda não foram confirmados pelo Estado. Tudo indica que também estivessem, mas não foram confirmados, de maneira que são 6 óbitos, 2 confirmados e 4 em investigação. Hoje nós recebemos mais 4 resultados positivos do LACEN, 2 do laboratório Hermes Pardini da Santa Maria, e foram feitos 11 testes rápidos negativos. Vale ressaltar que nós temos feito visitas domiciliares, as famílias das pessoas positivas têm recebido visitas, o acompanhamento de monitoramento pelo telefone, presencial, as famílias de pessoas que têm tido os casos positivos, elas têm sido acompanhadas, porque isso pode se tornar um caso de proliferação rápida à medida que você tenha um caso positivo em casa e as casas não tenham condições adequadas de se fazer o isolamento em um único cômodo, onde aquela pessoa fique durante o período de isolamento, que é de aproximadamente 14 dias. Se isso não acontecer de forma adequada, é possível que a família venha a ter casos de contaminação. Então, esse acompanhamento é fundamental para esse caso. Os hospitalizados, nós temos no Hospital Particular Santa Maria, 1 paciente positivo em leito clínico e 4 suspeitos também em leito clínico, 3 em CTI. Então, são 1 positivo confirmado em leito clínico, 4 suspeitos em leito clínico e 3 suspeitos em CTI. Santa Casa tem um único caso positivo em leito clínico, 6 suspeitos em leito clínico e 1 suspeito em CTI. UPA Centro, nenhum paciente. Centro de tratamento, de triagem e tratamento do Covid na região leste, 1 paciente confirmado em leito clínico e 4 suspeitos também em leito clínico. No Hospital Regional, nós temos 1 paciente positivo em leito clínico e 4 suspeitos também em leito clínico. Dessa maneira, nós não temos a utilização hoje de nenhum paciente confirmado com ventiladores, os ventiladores continuam disponíveis. Do final de semana para hoje, nós realizamos as visitas de monitoramento e as via telefone, foram 45 pacientes que estão sendo acompanhados nesse procedimento que eu relatei. Nós estamos mantendo o serviço de atendimento nas agências bancárias, aquele serviço de auxiliar a organizar filas, de fazer asepsia e atendimento de saúde para aquelas pessoas que eventualmente possam vir a passar mal. Então, afere pressão, faz teste de glicemia. Nós temos muitos idosos que na fila podem vir a ter uma queda de açúcar no sangue, então vai fazer uma hipoglicemia e tem lá o atendimento, inclusive sendo necessário para aplicação de glicose venosa na veia dessas pessoas.
Não tivemos nenhum atendimento emergencial hoje. Semana passada eu citei que num único dia nós tivemos 4 pessoas que tiveram que ser removidas para a unidade hospitalar porque passaram mal. Então as contaminações, as pessoas me pedem muito para falar de bairros, e isso é um negócio complicado, mas nós temos casos espalhados por vários bairros da cidade. Santa Rita de Fátima, Paraíso de Baixo, Belo Horizonte, no Complexo da Vista Alegre, Vila Maria, Santa Maria 2, Ciderlândia, quilômetro 4. Então, esses casos eles se espalham. É muito importante nós ressaltarmos que é possível que os casos aumentem, os casos positivos, eles tenham um crescimento nos próximos dias, até em função de nós termos voltado a funcionar o comércio dessa maneira limitada, com algumas restrições que nós criamos, mas é possível que, em função das pessoas estarem na rua, que hajam contaminações. Isso tem que ficar muito claro. Eu sempre digo isso, só vai correr o risco quem está indo para a rua. Isso é uma liberalidade que a pessoa tem que ter. Quem pode ficar em casa, deve ficar em casa. Quem tem a necessidade de ir para a rua, sabendo que está assumindo um certo risco, vai para a rua. Nós não podemos fazer paralisação total, ou não devemos fazê-la sem prazo, sem controle, sem critério, por um motivo muito simples. E eu vi uma ilustração que mostra muito bem isso. São 2 fotos. Uma, tem uma família assistindo Netflix, dizendo fique em casa, aquela imagem bacana, fique em casa, todo mundo assistindo Netflix, num sofá confortável, numa sala grande. E na outra, tem uma mãe sentada com as panelas vazias, com seus filhos em volta. A realidade do Brasil, ela nos impõe uma forma diferente de trabalhar do que alguns países ricos podem fazer. Nós temos pessoas que efetivamente vão passar necessidade se nós não tivermos a possibilidade desses pais de família trabalharem. Sabemos também que várias categorias ainda não estão tendo condição de trabalho, que vão sofrer pela impossibilidade de trabalhar e oferir seu lucro, de levar o dinheiro para casa. Mas a gente tem que fazer o maior esforço possível para que as coisas funcionem. Recebo muita mensagem de pessoas dizendo, olha, tem que fazer o lockdown, porque o Pará está fazendo, Belém parou, outras cidades estão parando, Niterói está parando. E aí eu quero falar aqui do resultado das ações que nós temos implementado. Veja que eu tomei um susto outro dia, quando eu atentei para uma matéria sobre Manaus. Manaus, esse caso horroroso de pessoas sendo enterradas com caixões empilhados uns sobre os outros. Manaus, não em momento nenhum paralisou nada, mas muito mais grave do que isso, nem mesmo a obrigatoriedade de usar máscaras, ela foi imposta no momento adequado. Os casos, eles foram se exponencializando, aquela curva começou a ser quase que vertical, uma subida reta, e apesar disso não fizeram o que tinha que ser feito. Por outro lado, nós fizemos desde o início. Nós tomamos aquele susto de ter o primeiro caso, e a partir dali nós adotamos uma série de procedimentos. Primeiro, do isolamento, em seguida, de critérios rigorosos para aqueles que têm necessidade de trabalhar, que eles pudessem trabalhar. Então, no primeiro final de semana, eu me reuni com os donos de mercados e a prefeitura, inclusive, forneceu máscaras para aquelas pessoas que trabalham no caixa, que faz o atendimento ali mais próximo do cliente, para que eles tivessem condição de dar o mínimo de segurança para as suas equipes. Essas ações que nós implementamos, elas foram fundamentais para nós conseguirmos conter o crescimento. Isso foi um sucesso. Veja que aquele modelo que nós fizemos do drive-thru, não fomos nós que inventamos, mas simplesmente enxergamos que alguns estavam fazendo e nós tentamos aprimorar aquele modelo. Tivemos também um grande sucesso. Barra Mansa vacinou de forma recorde um número muito grande de pessoas e de maneira segura. As unidades hospitalares que nós adequamos, tanto o primeiro fluxo na Santa Casa, quanto na UPA do Centro, o Hospital da Mulher, e depois o planejamento para nós termos nosso centro de triagem e tratamento do Covid-19 lá na UPA da região leste. Todas essas ações foram fundamentais para que nós tivéssemos a segurança de termos como atender aqueles que viessem a ficar doentes. Mas também foi fundamental quando as pessoas se adoeceram e nós implementamos os serviços de acompanhamento domiciliar que, pasmem, muitas cidades ainda não fizeram e é fundamental. Ao meu ver, tão importante quanto as ações de restrição de circulação
são aquelas de nós acompanharmos aquelas pessoas que já estão doentes, porque essas serão um vetor de contaminação de outras tantas. Se nós analisarmos a nível de mundo, não só de Brasil, a gente verifica que as pessoas se contaminaram muito no atendimento médico, se contaminaram muito dentro dos hospitais. Os próprios médicos foram contaminados e eles fatalmente contaminavam outras pessoas, fosse da sua família, fosse no ambiente hospitalar. Tudo aquilo que a gente vem fazendo é para minimizar esse impacto possível, muito possível, com essas ações. Então eu sempre agradeço e eu ressalto aqui a importância das equipes, tanto do serviço público quanto do serviço privado. Então, o Santa Maria tem feito um trabalho muito bacana, tem feito atendimento das pessoas, nós sempre temos notícias de pessoas internadas e que, com a graça de Deus, têm tido o livramento de serem curadas. Isso é muito importante. Os médicos, os enfermeiros, os técnicos, a equipe da limpeza, são pessoas fundamentais nesse processo. Como eu também vejo como fundamentais o envolvimento daquelas pessoas que lideram segmentos, sejam os comerciais, os empresariais, que têm sentado para discutir as soluções. Eu sei que elas não agradam a todos, existem divergências de percepção, de entendimento, mas como sociedade, quando nós temos uma visão do todo e o todo se envolve para a solução, as coisas se amenizam. A consequência, ela se ameniza. Então eu digo com segurança, é lamentável, mas muita gente ainda será contaminada. É provável que em alguns desses a doença ela progrida e forme um quadro ruim, um quadro negativo. O que nós temos que ter é a capacidade instalada de atendimento livre, que os nossos hospitais, as nossas unidades de triagem, de tratamento, elas tenham capacidade de dar o atendimento adequado a essas pessoas. Eu recebo também muita mensagem de gente dizendo assim, eu estou com sintoma e eu fui à unidade e não fizeram teste em mim. É muito importante dizer que os testes também no mundo todo são muito limitados. Não é diferente aqui. A pessoa, para poder ser testada, ela tem que ter o conjunto de características da doença, sintomáticas, para justificar esse teste. Porque se nós saíssemos testando a todos, nós não teríamos testes para fazer naquelas pessoas que efetivamente têm as características, os sintomas de uma forma mais óbvia, mais contundente. Então, essa normatização, seguir protocolos, é fundamental para nós mantermos a nossa capacidade de atendimento. É tudo muito difícil. É difícil comprar um insumo de API, um insumo de proteção individual, sejam as máscaras, seja o álcool, sejam os equipamentos de tratamento. A gente está vendo esses escândalos pelo Brasil com relação aos respiradores. É difícil comprar medicamento, né? Nós falamos aqui, a cloroquina não chegou, nós manipulamos. Tamiflu é um problemaço, a gente não consegue comprar isso e ainda não se conseguiu manipular. Então, existe restrição. O que nós temos de estrutura tem que ser usada com muita adequação. Não é deixar de atender ninguém, mas o protocolo médico, partindo de um diagnóstico, quem tem que fazer é o médico. A minha formação não é na área da medicina, não tem a menor condição de dizer se uma pessoa tem ou não que fazer o exame. Se ela tem os sintomas e se ela está num ambiente propício à contaminação, ou teve convívio com alguém, é óbvio que ela vai ter um tratamento diferenciado. Mas temos que entender que é com razoabilidade, com compromisso e responsabilidade que nós vamos manter os números como eles estão hoje. Sem nenhum crescimento absurdo, sem nenhum caso grave evoluindo por falta de atendimento, é óbvio que isso é da natureza humana. Cada um vai responder uma doença de uma forma diferente, uns vão ficar doentes mais rápido, outros menos rápido, em função da contaminação que receberam, da carga viral que receberam, mas também da sua capacidade imunológica para responder à doença. Então, qual é a melhor atitude hoje? Ainda é nós evitarmos os ambientes onde a contaminação ela vai ser mais fácil, né? Então, a utilização da máscara resolve? Não, ela minimiza. Nós termos os leitos vazios vai impedir que pessoas morram? Não. Isso quer dizer que nós teremos capacidade de tratar dos doentes. Mas aquela pessoa que acha que tinha que estar tudo fechado, o que eu tenho para dizer para essa pessoa? Fique em casa. Se nós fizéssemos o fechamento total e você ficasse em casa, você estaria preservando a si e aos seus próximos. Se as coisas voltam e você fizesse exercício de ficar em casa, você vai ter o mesmo resguardo.
Então é importante, só saia à rua que eles têm necessidade. E aí eu concordo com muitas das críticas que eu vejo, que são críticas à sociedade. Tem muita gente passeando na rua, e nós vamos ver isso todos os dias, vamos falar isso todos os dias, e eu vou fazer esse exercício de conscientização todas as vezes que eu puder. Se eu pudesse, talvez eu estivesse fazendo um isolamento. Eu não posso. Hoje, inclusive, eu percorri vários bairros da cidade, porque a prefeitura não pode parar. Existem serviços de manutenção que estão acontecendo. Então, hoje eu tive lá na Boa Sorte, naquele trevo de entrada da Piteira, onde nós derrubamos parte do muro do Detran para facilitar aquele trânsito de carretas, de maneira que os carros eles tenham mais segurança, o pedestre tenha segurança, mas também que essa obra ela preserve o asfalto que nós vamos colocar. A gente asfaltou aquilo tudo, ficou tão bonito, mas se a carreta ali, ela tiver que fazer um jogo fechado, onde o eixo traseiro ele torça, ele vai fazer o asfalto correr, ele vai fazer buraco, e as pessoas que estão no ponto vão ser molhadas quando passar um carro. Bem, a gente está fazendo essas obras ali, concluindo lá na Cândido Teodoro, teve um problema grave de drenagem, como também na Cutiara, no São Luís, está tudo sendo concluído essa semana. Eu creio que a gente vai ter um avanço muito bom essa semana. Se não acabar tudo, pelo menos a maior parte vai ficar concluída. Nós temos 3 quadras que já haviam sido iniciadas, como a empresa que ganhou não é da região, os operários teriam que vir de outra cidade. O mesmo que fossem contratados aqui, o engenheiro vem de outra cidade. A empresa optou por paralisar e agora foram retomadas. Então hoje eu estive no Nova Esperança, no Roselândia, e amanhã cedo eu vou estar no Santa Rita, se eu não me engano. É uma outra quadra que está sendo feita. Semana que vem deve começar a do 1º de maio na Vista Alegre, na praça do 1º de maio, ali perto do postinho de saúde, Ismael de Souza, onde a comunidade, lá através da Associação de Moradores, decidiu que era adequado nós fazíamos esse equipamento de esporte para a juventude ter onde praticar atividade saudável. Até ficar pronta, e a gente projeta isso para 30 dias, eu espero que as restrições já tenham diminuído, que os casos já tenham sido minimizados, que a gente possa voltar a alguma normalidade para a gente poder comemorar a inauguração daquele equipamento com as nossas crianças na rua. Com relação às crianças, eu digo que ainda manteremos o isolamento das escolas, as escolas fechadas, até que se tenha a segurança. Em hipótese nenhuma nós colocaremos crianças em risco. E eu ressalto que esse esforço coletivo ele é fundamental para que as coisas continuem. Se as pessoas se relaxarem demais, se os cuidados eles deixarem de ser tomados, é óbvio que a possibilidade do crescimento de casos é grande. Quanto mais casos, é possível ter mais casos graves. Então, para a gente poder continuar tendo esse respiro, é fundamental que todos se envolvam, que uns cobrem aos outros. Esse é um compromisso de sociedade, não é um compromisso só da prefeitura em fazer. É fundamental que as pessoas tenham esse espírito de coletividade, de respeito ao próximo, onde todos façam respectivamente as suas partes para a gente poder continuar avançando. Mas eu também tive Amparo hoje. Bem, eu rodei a cidade e eu verifiquei que devem ser cobrados. Mas, enfim, se eu pudesse, gente, eu também faria isolamento. O meu recado para aquela pessoa que cobra para tudo é: faça estão equacionados. Hoje nós implementamos aquele modelo diferente para o funcionamento do comércio, a pedido das próprias entidades, para a gente poder botar o fluxo de pessoas no consumo diferente daquele fluxo de pessoas que está na rua pelos bancos. Então a gente notou que os bancos lotavam as ruas pela manhã e que depois de 13 horas esse fluxo diminuía. Casa Bahia, Ponto Frio e Loja 100 tem função de recebimento de carnê, aquelas filas grandes também, a gente jogou isso para amanhã, e à tarde aquelas lojas que nós funcionamos com amarelo e vermelho, elas funcionaram na parte da tarde. Eu acabei de ligar aqui para alguns comerciantes, para as entidades, para saber como é que foi o fluxo. Nós tivemos as ruas cheias, mas sem nenhum ponto de lotação, como verificamos em alguns momentos na semana passada, pelo desencontro do horário bancário. Então as estratégias que nós estamos adotando,
não são perfeitas, a gente pode ter que aprimorar alguma coisa, se houver a necessidade de fazermos uma nova paralisação, será feito sem a menor preocupação, se for necessário, faremos. Então, não vou ser suscetível a pressões, a cobranças, faremos o que for necessário, tanto para que as empresas possam funcionar, os empregos serem mantidos, como principalmente, aí é o nosso ponto crucial, nós salvarmos vidas. Esse é o compromisso de Barra Mansa, as coisas têm fluído nesse sentido. Se nós fizermos uma comparação com outras cidades, e aí você pode escolher a cidade que quiser, pode ser da região, ou pode ser de outra região do país, ou de outro estado, nós veremos que em cidades com o número de habitantes que nós temos, nós continuamos com números muito baixos, principalmente dos doentes graves. E aí eu creio que seja muito pelo acompanhamento que nós temos feito. Sempre sob a bênção de Deus, que tem nos dado livramento todos os dias. Então, eu encerro aqui essa live de hoje, dizendo que nos próximos dias trago novas atualizações, sempre que necessário a gente vai trazer aqui as alterações que vierem a ser necessárias para mantermos esse status de razoável controle. Controle total ninguém tem, segurança total ninguém tem, mas com muito critério, seguindo esse regramento que tem sido feito uma análise permanente junto, tanto com o Ministério Público, que é informado diariamente, quanto com as entidades, mas principalmente com as autoridades sanitárias do município, do estado. A gente vai acompanhando essa evolução, a gente vai norteando o nosso trabalho. Então é isso, eu desejo a todos uma ótima noite e que todos tenham um bom descanso no dia de hoje, um descanso merecido, e nos veremos novamente em breve. Um abraço a todos. Boa noite.